Olá pessoal, tudo bem? No tópico de hoje eu gostaria de analisar com vocês um instituto jurídico que é muito próprio do processo do trabalho, né? Ele não tem semelhantes no processo civil e ele é muito particular em razão da natureza dos direitos que estão envolvidos nesse tipo de procedimento. Vocês obviamente já ouviram falar, pelo menos em direito do trabalho 2, quando estudaram a questão envolvendo a estabilidade e também analisaram, ouviram de minha parte, quando a gente estudou as questões envolvendo prescrição e decadência, né? Substancialmente a decadência. Afinal de contas, de quem eu estou falando? Bom, eu estou falando do inquérito para apuração de falta grave. O inquérito para apuração de falta grave, ele é uma ação trabalhista de rito especial, ele é de jurisdição contenciosa, obviamente, e que ele tem um objetivo muito claro: desconstituir um contrato de trabalho. De quem? De certos trabalhadores que gozam de estabilidade. Portanto, a natureza jurídica é de uma ação constitutiva negativa ou desconstitutiva do contrato de trabalho. Por que, qual é o fundamento jurídico da existência dessa ação? Muito simples. Para garantir a algumas categorias de empregados uma proteção especial contra a perseguição. Ou a perseguição ela pode ser, por exemplo, política ou em razão das atividades que ele exerce junto ao empregador. Mas afinal de contas, de quem eu estou falando? Eu estou falando de, basicamente, dirigente sindical, lá nos termos do artigo 543, parágrafo 3º da CLT, e estou falando também do empregado público seletista concursado nos termos do 41 da Constituição Federal. A esses dois trabalhadores, a ruptura do contrato de trabalho só poderá ocorrer quando o empregador demonstrar judicialmente o cometimento de uma falta grave. Que falta grave, professor? As faltas graves do artigo 482 da CLT, que vocês estudaram semestre passado: ato de improbidade, incontinência de conduta, mau procedimento, empreguez habitual em serviço e todo aquele rol, né, que o artigo 482 traz. Então, meus queridos, tanto para o dirigente sindical como para o detentor do empregado público seletista concursado, a despedida só poderá ocorrer quando o empregador judicialmente vier a demonstrar, através dessa ação trabalhista denominada inquérito para apuração de falta grave, que o empregado tenha cometido uma falta grave. É o que se depreende da leitura, por exemplo, do parágrafo 3º do artigo 543. Acompanhem comigo aqui. Olhem só o que diz o parágrafo 3º. Fica vedada a dispensa do empregado e sindicalizado ou associado a partir do momento do registro de sua candidatura a cargo de direção ou representação de entidade sindical ou associação profissional até 1 ano após o final de seu mandato, caso seja eleito, inclusive como suplente, salvo se cometer falta grave devidamente apurada nos termos desta consolidação. E então, esse empregado, por ser dirigente sindical, por atuar na linha de frente, por levar ao empregador as reclamações da categoria, por promover o debate, por defender a categoria, a legislação traz essa proteção para evitar que, por motivo de perseguição, ele seja despedido. O mesmo se aplica, obviamente, ao empregado público seletista. Então, ele só pode ser demitido por falta grave, devidamente comprovada nos termos da CLT. E onde está a questão do inquérito para apuração de falta grave? Está prevista no artigo 853 até o 855 da CLT. Pois bem, pessoal, como funciona? Afinal de contas, como se dá isso? Como isso se perfectibiliza na prática? Da seguinte forma: é simples. Ela é uma ação trabalhista,
né, de rito especial, mas é uma ação trabalhista. O empregado que tenha detentor de estabilidade, como vimos anteriormente, que tenha cometido uma falta grave, só poderá ser despedido com o ajuizamento dessa ação. Portanto, o empregador, ao tomar conhecimento do cometimento de uma falta grave cometida pelo empregado, entendendo que essa falta grave está amoldada em uma das hipóteses do artigo 482 e pretendendo a ruptura do contrato de trabalho por justa causa, deve ajuizar essa ação trabalhista. Para ajuizar essa ação trabalhista, ele tem dois caminhos a percorrer. O primeiro deles, ele pode suspender o empregado, ou o segundo, não suspende o empregado. Se ele optar pela suspensão do empregado, lembrando, suspensão é sinônimo de congelamento, paralisação do contrato de trabalho, ele não precisa pagar os salários, né? E deve ajuizar a ação no prazo de 30 dias. Este prazo é decadencial. Se não ajuizado, opera-se a decadência. Se ele optar... E aí com uma outra consequência importante aqui que eu já estava esquecendo. Se ao final da ação ela for julgada improcedente, o empregador deverá adimplir todos os salários do período da suspensão. Se ele optar pela não suspensão, quer dizer, se ele preferir que o empregado permaneça trabalhando, ele vai continuar pagando os salários na forma prevista na CLT para o contrato de trabalho em geral e não está sujeito ao prazo de 30 dias para ajuizar a ação. Isso não quer dizer que ele pode ajuizar daqui a 2 anos, porque vocês viram muito bem em Direito do Trabalho 2 que um dos requisitos da justa causa é imediatidade, sob pena de caracterizar perdão tácito, né? Nesse caso, ele vai continuar pagando os salários, a ação vai continuar tramitando normalmente, o empregador vai trabalhar até, enfim, que se tenha uma decisão favorável ou desfavorável. Se ela for desfavorável ao empregador, o contrato de trabalho permanece vigente, né? E como os salários estão pagos, a princípio não terá maiores consequências a não ser custas processuais e honorários de sucumbência. Agora, se a ação for julgada procedente, bom, há a ruptura do contrato de trabalho por justa causa, né? Bem, é importante lembrar, pessoal, e eu faço questão de enfatizar isso, que não há obrigatoriedade da suspensão do contrato de trabalho. Uma leitura desavisada, um pouquinho apressada do artigo 853 pode nos levar a esse tipo de conclusão. Mas preste atenção nisso que eu falei anteriormente a vocês. O empregador detém duas possibilidades, ou suspende ou não suspende, cada uma com suas consequências. Na suspensão tem que ajuizar em 30 dias e corre o risco de ter que pagar os salários ao final se ela for julgada improcedente. Em contrapartida, se ele não suspender, tem que continuar pagando salários normalmente durante o período de vigência da ação trabalhista. É o que a gente retira da análise do artigo 853, vejam só. Para a apuração do inquérito, para a instauração do inquérito para apuração de falta grave, contra empregado garantido com estabilidade, o empregador apresentará reclamação por escrito à junta ou juízo de direito dentro de 30 dias contados da data da suspensão do empregado. Então, esse prazo de 30 dias é ocorrendo a suspensão, mas a suspensão não é obrigatória. É preciso lembrar também, pessoal, que é uma ação trabalhista na acepção da palavra, ou seja, com todas as fases processuais pertinentes. Então, há uma petição inicial, há uma defesa, há uma audiência, há uma instrução probatória e há recursos, né? O perdedor, ao final, paga as custas e, inclusive, os honorários de sucumbências, se for o caso, né? Com uma particularidade. Há uma possibilidade, a gente vai ver isso mais detalhadamente quando analisarmos as provas no processo do trabalho, mas já adianto a vocês de que aqui, enquanto nas ações trabalhistas de rito ordinário permitem até 3 testemunhas, nas de rito sumaríssimo até 2 testemunhas, no inquérito para apuração de falta grave, em razão da natureza da ação, da gravidade do direito que está sendo discutido, a legislação prevê até 6 testemunhas para serem ouvidas nesta ação. Então, ela tem essa
característica peculiar de permitir um número maior de testemunhas para cada parte neste processo. No mais, como dito, ela segue todas as fases processuais do processo do trabalho, né? Inclusive no que diz respeito a eventuais recursos contra a sentença de procedência ou improcedência. Tá bem, pessoal? Espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato comigo. Um abraço e até a nossa próxima videoaula. Até mais. Tchau, tchau.